amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. O livro 2 de Samuel, voltando um pouco à literatura deuteronomista, fala-nos hoje de 2 gravíssimos pecados cometidos por Davi. O primeiro, um adultério, não sendo capaz de resistir diante da atração sexual de uma mulher que não era sua esposa, mas esposa de um soldado fiel seu que estava no campo de batalha. O segundo pecado, pior ainda que o primeiro, foi assassinar ocultamente o marido legítimo daquela mulher para podê-la receber como sua própria esposa. Pecado de adultério e pecado de homicídio. Davi o fez com plena consciência. Lamentavelmente, o pecado de Davi não se circunscreve apenas a Davi. Ainda hoje são multidões aqueles que cometem ambos os pecados, dos piores pecados que se podem cometer: adultério, infidelidade conjugal e homicídio doloso ou assassinato. A Escritura nos diz que Davi se arrependeu e foi perdoado por Deus, embora castigado com a morte do filho adquirido através daquele adultério. Deus pode perdoar os pecados sempre, até mesmo os maiores. Deus não enviou seu Filho a este mundo para perdoar pecadinhos pequenos e quase que insignificantes. No entanto, é preciso saber que tudo tem um certo limite diante de Deus. Existem aqueles que pecam por fraqueza. E, digamos, foi o caso de Davi, pelo menos no pecado de adultério. Existem aqueles que pecam por indiferença. Já não se pode alegar fraqueza, como no primeiro caso. Em terceiro lugar, existem aqueles que acabam pecando por refinada perversidade, como se o simples causar prejuízo, dano ou sofrimento ao outro o alegrasse. Existem pessoas que chegam a este nível. Bem, se se chega aí, se se perverte a consciência de tal maneira que se perpetram as piores coisas e estas pessoas estão entre nós, é de se pensar se estas pessoas serão salvas ou não. Se estas pessoas um dia terminarão bem ou um dia terminarão mal. Normalmente se morre como se vive. E isto pode ser visto na vida de muita gente. Quando um drogado ou alguém que além de drogado ainda trazia e transmitia drogas a outros, morre assassinado, é evidente que esta pessoa buscou aquele fim, é evidente que aquele fim é consentâneo, é bem proporcional à vida que levou. Tomemos cuidado com os nossos pecados. Há limites, mas não adjudiquemos a nós o perdão antecipado antes mesmo de pecar, como fazem certas pessoas. Eu peco, mas eu conto com o perdão que receberei logo a seguir. Isto pode não acontecer e esta pessoa não ter um fim agradável na própria existência diante de Deus.